Boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Radar de Mercado. Vamos que vamos para mais um dia aqui de análise. Dá uma olhada nos ativos aí, né? E começando com o Nasdaq aqui. O Nasdaq a gente queria ver uma captura de liquidez, essa região desse topo aqui, ou até mesmo ele caísse, que rompesse esses fundos, voltasse, fizesse uma distribuição também, seria uma opção legal. Ou limpasse essa liquidez logo de uma vez. No dia de hoje ele até limpou a liquidez da máxima ali que a gente tinha, né, a atual máxima do dia que a gente tinha, e também a seção asiática aqui, né, máxima asiática. Ele foi lá, capturou a liquidez e a gente conseguiu participar dessa movimentação de baixa. Não deu para participar muito, né? Eu entrei foi aqui nessa região com stop aqui acima. E o alvo acabou pegando aí basicamente um pouco acima de 3 para 1, né? Foi uns 2.70, 2.60, né? Mas o meu alvo era aqui nessa mínima. Ele só foi chegar bem depois, né? Porque ele deu essa volta aqui. E para não deixar ele voltar tudo de novo, eu salvei minha operação aqui mesmo. Só que depois ele foi, né? O show foi ligeiro aí o Nasdaq no dia de hoje. Bom, e agora o que eu fico de olho, né? Agora eu fico de olho na possibilidade dele vir limpar essa liquidez aqui logo. Quem sabe criar uma acumulação aqui também seria uma boa opção. Aqui embaixo desse fundo. Pode ser bem interessante limpar essa liquidez. Ou ele vem logo limpar essa liquidez aqui de cima também. Fazer aquela distribuição lá. Só que tem o seguinte, galera. Essa estrutura aqui tem bastante pressão de demanda. Então, se limpar a liquidez aqui embaixo, pode ser uma boa opção pra gente comprar ele e ser comprado aí. Uma movimentação de alta, né? Mas vamos ficar de olho. Às vezes ele pode até romper aqui assim, ó. E vir testar de novo. Pode ser uma opção também. Pode ser uma opção boa também, galera. Beleza? Bom, é mais isso que eu fico de olho no Nasdaq, tá? Bom, vindo aqui pro Gold. Para carregar ele aí. Olha só, então no Goldzão aqui a gente tinha essa estrutura, né, que o mercado tava fazendo, ele rompeu ela, voltou um pouco, tava voltando bem devagarzão, justamente para continuar, né? Então a gente vê essa opção, mas beleza, o mercado voltou bem devagar. Se ele quiser acumular também, não muda, galera, não vai mudar basicamente nada aqui na minha análise, né? Se ele quiser acumular aqui agora e gerar uma configuração de compra, vai ser muito bom. Se ele quiser vir, é a mesma coisa também, né? Vir perdendo a força e já voltar a subir de novo, demonstrando pressão de demanda, é uma opção legal também, tá? Então, ambas as duas aqui, eu não vou mudar nada na minha análise aqui do Gold, tá? Não dá nada, basicamente. Agora, às vezes ele pode voltar e limpar essa liquidez aqui antes de cair, quer dizer, antes de continuar subindo de novo, né? Então, às vezes ele pode vir aqui, limpar essa liquidez, voltar um pouco mais, e daí sim começar a acumular, entendeu? Então eu vejo isso aqui como uma possibilidade. Mas se ele acabar gerando a configuração de compra aqui, onde ele tá, ó, que ele já tá começando a andar de lado de novo, já é uma boa opção pra gente seguir na alta. Beleza? Mas isso que eu fico de olho no Goldzão. Não muda muita coisa, não. O mercado tá extremamente lateralizado. Vai começar a ficar bom na hora que ele sair dessa lateralidade. Aí ele vai ficar bom demais. Bom, aqui no Euro USD, galera, a gente tinha lá a possibilidade dele querer acumular aqui. Ou ele caía, voltava, fazia uma distribuição. Ele até caiu e voltou, entendeu? Mas ele não distribuiu nem nada. O que ele fez foi uma cunha aqui. E voltou a cair de novo. Mas enfim, se ele quiser já vir acumulando aqui a partir de agora, né? Esse momento que ele tá aí, já é uma boa opção pra gente tentar pegar uma operação na compra aqui com ele. Aí limpa a liquidez a mínima e vai embora. Porém, é o seguinte. Ele pode só simplesmente fazer isso aqui, ó. E começar a distribuir de novo, gerar uma venda aqui legal. É uma opção muito boa também, galera. Já que ele tá trazendo esse movimento de baixo, tá vendo? Então se ele quiser corrigir, fazer uma distribuição e cair de novo, uma das melhores aí também. Não vou ficar muito preso a essa estrutura aqui, porque ela tá completamente deformada.
E o mercado já era para ter continuado esse movimento, ou aqui mais embaixo, continuar a subir, entendeu? Então ela tá realmente bem deformadona. Isso aqui pode ser que vire para uma distribuição, entendeu? Ainda mais porque ele limpou a liquidez desse topo, tá vendo? Então vira ali aqui um Selling Climax, um R, ST, Uptrust, SOW e o Tide, entende? Então eu fico mais de olho nisso aí no euro, tá, galera? Também não vou mudar muita coisa não. Se ele quiser cair e voltar a distribuir, bom. Se ele quiser acumular aqui embaixo, bom também. E é mais isso aí mesmo. Não vou mudar nada, justamente. Nada do que eu já tinha trazido de leitura. Por quê, né? Porque o ativo tá lateralizado, né, galera? Então não tem muito o que fazer. Mercado lateral é a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa. Agora aqui no Bit, o Bit a gente queria ver, ele queria acumular aqui mais embaixo. Ele até andou de lado aqui, mas ele andou com pressão de oferta, a gente viu a possibilidade dele continuar caindo, então não ficou muito bom. Aí também a gente viu a possibilidade dele querer distribuir. E é o seguinte, ele até andou um pouco de lado aqui, não andou o suficiente para criar uma distribuição bem feita, né? Mas andou um tempo de lado. Aí é o seguinte, ele vindo rompendo aqui essa região, num reteste aqui pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção pra gente pegar na venda nele aí. Ou ele vem limpar aqui em cima. Beleza? Essas duas opções aí. Agora, isso aqui pode querer virar uma estrutura de acumulação. Tá? Se ele não quebrar esse fundo aqui, ficar trabalhando aqui, ó. Pode querer virar para acumulação e ir embora de novo. Então, eu vejo isso aqui como uma opção também, tá? Você fica andando, principalmente aqui em cima, tá vendo? Fica trabalhando aqui em cima durante um tempo e vir limpar a liquidez. Beleza? É mais isso aí que eu fico de olho no bitzão, galera. Bom, vindo aqui pro dólar agora. O dólar tá extremamente lateralizado, né? Extremamente lateralizado o dólarzão. A gente queria ver ele queria acumular embaixo desse fundo. Ou ele vinha limpar essa liquidez. Também não fez nenhum desses dois. Vou fazer uma distribuição aqui, né? Se a gente forçar a vista, galera, ele até andou de lado. Tá vendo? Até teria feito. Eu até pensei em participar dessa movimentação, mas eu estava comprado. E aí nem quis. Mas aqui ele até andou de lado, tá vendo? Fez um movimentinho legal, tudo mais. De fato, fez uma cunha aqui e trabalhou na baixa, né? Só que ele continuou lateral. Continua lateral também. Então é o seguinte. A gente vai ver, né, ele trabalhar nessa lateralidade. Eu ainda vejo a possibilidade de limpar a liquidez do fundo, né? E querer voltar, então espera ele terminar de trabalhar esse movimento lateral. Se ele quiser liquidar a mínima aí, vai ser bom. Se quiser vir direto aqui em cima, liquidar esse topo aqui, vai ser bom também. 215 ali. Aquele topão lá que a gente pegou a venda ontem. E é isso aí, galera. Por enquanto eu vejo isso. Pode querer liquidar uma mínima. Essa mínima aqui também pode ser uma opção. Tá vendo? Essa mínima aqui não é tão ruim, né? Só que a gente tem essa outra mínima que é até mais bacaninha. Enfim, são duas opções aí. Bom, vindo aqui pro índice agora. O índice a gente pegou uma compra hoje, ele bateu bem na POC zona lá. Então, a gente queria ver ou uma distribuição aqui em cima para pegar a venda, né? Ou ele queria acumular aqui embaixo. Eu fiquei esperando a acumulação, acabei que eu peguei atrasado esse movimento. Mas se eu tivesse mais esperto, eu teria pego lá embaixo. Teria pego aqui nessa região, muito provavelmente, cara. Eu peguei aqui um pouco mais acima, mas pagou muito bem ainda. Mesmo assim, pagou muito. Então, quando você tá a favor da movimentação do mercado, que ele paga muito, né? Chegou a pagar esses seus 2 mil e poucos pontos, né? E ele chegou bem na região da POC ali, galera. Então é um ponto muito interessante. Por isso que eu gosto dessas estruturas laterais. Olha como ele respeitou essa região, né?
Muito bem, e bum, foi embora. E depois a gente pegou até uma venda aqui, inclusive. A gente pegou uma venda aqui nessa região e deu pra surfar uns 500 pontos aí. 590 pontos, mais ou menos. E agora o que que eu vejo pra ele aqui, galera? Ele tá subindo um pouco devagar, tá vendo? Ele caiu, ele limpou a liquidez uma máxima, caiu, tá subindo devagar. Isso aqui pode ser uma onda, uma quinta onda, entendeu? Pode ser que finalizou a quinta onda aqui e ele veio fazer um, quer dizer, aqui na verdade, né? E vai vir um ABC corretivo. Pode ser que ele faça isso aí. Sabendo disso, o que que a gente vê, né? Bom, a gente não tem muita coisa aqui em cima, mas se ele quiser fazer aqui uma distribuição, é uma opção legal. É uma opção boa. Por quê? Porque daí ele faria um ABC, entendeu? Só que a gente tem também, lembra daquela movimentação que eu falei pra vocês que ia vir uma correção, né? Tanto pra testar a estrutura quanto pra fazer uma onda um e 2 grandona, pra embalar na terceira. Então, se ele quiser fazer essa terceira, pode ser uma opção também, tá? Daí o que que a gente fica de olho? Ele trabalhando aqui, ó, lateral, fazendo uma acumulação, uma reacumulação nesse caso, né? Dá pra gente surfar muito bem na alta aí e seguir junto com ele, né? Bom, é mais isso que eu fico de olho no índicezão por enquanto, tá? A gente também tem essa mínima e essa máxima que pode trabalhar com compras e vendas nessas regiões, mas não é tão relevante assim. Apesar que a mínima é muito bacana, mas a máxima já não tá tanto assim, né? Então, se ele quiser liquidar essa mínima, acho difícil, né? Mas se ele quiser vir liquidar, pode ser uma opção. E se quiser vir liquidar essa máxima aqui também, quem sabe fazer, sei lá, fazer um topo arredondado aqui, por exemplo, ó. Porque o mercado já caiu, né? Então ele tá corrigindo agora. Se ele quiser fazer um topo arredondado aqui para continuar o movimento de queda, é aceitável, né? É bem aceitável, principalmente depois disso aqui, ó. Depois dele ter feito isso aqui, um topo e um outro topo maior, claro. Porém, tá vendo a distância deles como tá bem menor se comparado com antes? Olha a distância desse para esse. E a distância desse para esse. Olha a distância desse fundo para esse fundo aqui. Tá vendo? E ele veio fazer um fundão lá embaixo, cara. Olha isso aqui. Tá vendo como a gente vem perdendo essa amplitude nas pernadas de impulso? A gente vem perdendo. A gente vai tendo uma amplitude cada vez menor, ó. Tá vendo? Então, se ele quiser vir limpar essa liquidez aqui em cima, pode ser uma opção também. Deixa eu buscar essa mínima aqui. Quem sabe ele começa a andar de lado, não sei. Pode ser uma opção legal. Beleza, então é mais isso que eu fico de olho nos ativos aí, galera. Um abraço pra todos vocês. Tamo junto e até a próxima, hein?